por todos terem voltado. A gente está aqui novamente, então, para passar essa noite junto com vocês. Eu sou a Regina Simões, da Intersight Viagens e Turismo, e do projeto 50 Mais Vamos Viajar, que juntamente com a Silmara Cavalcante, que também está aqui conosco essa noite, da Sim Lazer e da Sim Lazer Viagens 50 Mais, idealizamos o movimento dos parceiros do Turismo 50 Mais, com o objetivo de reunir agentes de viagem que já atuam no segmento ou que pretendem atuar, para que a gente pudesse aprimorar e valorizar o agente de viagem que trabalha com esse público. E a gente vem fazendo uma série de lives, convidando aí um monte de gente importante que já falou com a gente. E hoje a gente tem um convidado super mega especial, que é o José Luiz. Ele vai conversar aqui com vocês. Ele é da Full Travel e Tours. É uma operadora que foi fundada em Portugal e ele tem um monte de coisa diferente para contar para a gente. Antes de eu passar a palavra para ele, eu vou passar a palavra para a Silmara, para ela dar boa noite para todos. Minha parceira lá de longe. Sil, é com você. Olá, pessoal, boa noite. Reitero o que a Rê falou, de todo mundo ter voltado, imprevistos acontecem. Agradecemos aí o José Luiz pela participação, por ter aceito esse convite. E a gente está aqui, doido para aprender, para ver um Portugal que às vezes a gente não conhece, né? Aprender coisas novas, para ter aquele incentivo, aquela cerejinha do bolo daquele nosso próximo produto, né? Quem sabe? Estamos aqui. José Luiz, seja muito bem-vindo, muito bem-vindos a todos e vamos aí aprender. José Luiz, é com você. Obrigado, boa noite a todos os que já tinham vindo, saíram e vão voltar provavelmente, né? Estou vendo aí o primeiro Amara, minha colega também, aí, ex-comissária de bordo da Transbrasil, Luiz Carlos, meu chefe, minha colega aí, estou aprendendo de novo com ela como tratar os passageiros 50 a mais. Ela está no projeto aí com a gente. O Luiz Eduardo, que é o meu sócio lá em Fortaleza, da Full Travel, está aí também online. E a outra galera aí que já deve estar entrando. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Regina, né, por ter feito esse convite. Eu conheço ela há pouco tempo e veio bem de encontro daquilo que a Full Travel vem preparando ao longo do tempo lá em Portugal. E estamos novos, somos bebê ainda aqui no Brasil, apesar de eu ser brasileiro, mas com esse projeto dos 50 a mais, né? A Sil também, queria agradecer a ela pelas palavras que ela teve aí no início aí do vídeo. E antes de a gente começar a falar sobre a Full Travel, né? A Regina já tinha no outro dia que nós conversamos, gostaria de falar um pouco da minha experiência, né? Na parte do turismo, de todos esses anos. Eu não vou falar quantos anos, senão eu vou comprometer o Luiz Eduardo aí, porque é da minha época, né? E aí eu vou comprometer a idade dele. Então, não é por mim, mas é por ele. Tá? É tudo 50 a mais. É tudo 50 a mais. Já entendi. Não esqueça que o público é 50 a mais. Mas coloca mais um IVA aí dos 50 a mais para bater nos 60 aí a galera, entendeu? Eita! Bom, assim, eu sou formado, fiz colégio técnico de turismo, né? Que isso é uma coisa um pouco que recente, assim, já são de bons anos, mas não se compara com a Europa, como Espanha, por exemplo, que isso já verte por volta de uns 50 anos atrás. Aliás, a primeira faculdade de turismo foi na Espanha. Depois eu me formei em faculdade de turismo, quer dizer, eu fiz o colégio técnico, depois eu fiz a faculdade de turismo. E depois eu fiz a minha grande pós-graduação numa empresa chamada Transbrasil, né? Que aí é onde eu aprendi mesmo, na prática, tudo aquilo que eu tinha aprendido na teoria no colégio e na faculdade. Eu passei pela Transbrasil na parte de vendas, mexendo com agência de viagens. Naquela minha época, o Luiz Eduardo vai lembrar disso, nós passávamos nas agências de viagem para recolher os bilhetes, né? Os cupons da companhia aérea, que hoje é tudo online, enfim, nada a ver, nós tínhamos aquele trabalho de recolher, fazer um relatório, IATA, etc. Tem aquele, eu não lembro como era o nome do nacional, acho que era SNEA, alguma coisa assim, né? E nós fazíamos COPET,
fazíamos o relatório e tudo mais. Depois, aí eu também aprendi uma outra situação, que não era a minha praia, mas na Transbrasil, para onde eu fui, eu aprendi a mexer com o corporativo, né, as empresas, e carga, né, o departamento de carga. Eu fiquei na loja da São Luís, que quem é da velha guarda lembra ali da loja que tinha na Galeria Zarvos, né, ali bem na esquina, em frente à banca de jornal, que era na época que era um charme, né? Tinha a Transbrasil, a Cruzeiro, a JAL, a KLM, a Air France, a SAS, né? A South Africa, a da Escandinávia, Scandinavian Airlines System. Tinha todas as empresas ali, né? Como eu falei, a KLM era um glamour, né? Era a Quinta Avenida em São Paulo, que hoje, infelizmente, não... A Quinta Avenida do Turismo, né? A Quinta Avenida do Turismo. Exatamente. E aí até depois... chegar na Full Travel. Exatamente. Aí depois eu fui para o voo, fui para ser comissário de bordo de 727, 767, 707, até eu chegar onde eu queria, passar para piloto de Boeing 707. Né? Eu não cheguei a ser comandante, cheguei a segundo oficial. Né? A diferença é que são 2 pilotos e é o que tem menos experiência em horas de voo e tudo mais. Até depois eu ir acumulando tudo isso, fui embora para Portugal em 2001, trabalhei em companhia aérea lá também, numa companhia aérea portuguesa, chama Air Luxor, que hoje chama High Fly, que é só charters. Fui consultor da TAM lá na Europa para abrir todas as lojas da TAM Viagens e tudo mais, que acabaram depois não fazendo, até chegar em 2008 que eu abri a Full Travel. O conceito da Full Travel que eu quis abrir na época, em 2008, era como eu morando em Portugal, vendo o que Portugal tinha a oferecer, como a Sil disse, né, um Portugal diferente, que eu podia oferecer para o mercado brasileiro, né, aquilo que as operadoras aqui no Brasil não vendiam. Né? Outro dia eu até vi o vídeo do nosso colega aqui do grupo, que é acho que é o Alberto, né, da Glamour. Sim. Ele falou muito bem. O enlatado, né, é que ele foi muito polido, né, de falar o regular, mas na realidade é um enlatado que os grandes operadores sempre fizeram, e muitas delas muito boas, né? Não quero citar muito para não falhar alguma outra companhia, mas as operadoras portuguesas e operadoras espanholas, principalmente, sempre foram muito fortes nesse turismo regular, né? E aí quando eu montei a Full Travel como uma empresa receptiva, uma operadora receptiva em Portugal, foi justamente para mostrar um Portugal diferente para o brasileiro. Né? Como eu digo sempre, né? Às vezes eu falo lá com o Júnior, lá em Recife, ou com o Luiz Eduardo, lá em Fortaleza, e com toda a equipe espalhada aí pelo Brasil, o pessoal do Rio de Janeiro, a Ana, os meus mais próximos aqui em São Paulo, que era um Portugal que você podia vender com um preço bem mais acessível do que os outros pontos da Europa, né? E que, tipo assim, se você tem um hotel de cadeia, que eu não vou usar nome, né, mas um hotel de cadeia, ele é igual em São Paulo, em Lisboa, no Porto, em Paris, em Nova York, em qualquer lugar. Agora, um hotel de charme, que pode ser no centro, né, uma pousada, ou então um hotel dentro de um castelo ou de um antigo palácio, nós aqui no Brasil não temos isso. Né? Nós temos um hotel de rede, né? Ou então um hotel de charme, à beira da praia, mas num contexto diferente. Você dormir num hotel que é da época do século XIV, do século XIII, do século XVI, que é um antigo convento, uma fortaleza, enfim, é uma coisa diferente. Então, nós começamos a montar isso daí. E também aprender aquela diferença. Os nossos transfers lá são todos transfers privados. Fui aprender lá, eu achava que Mercedes era tudo igual, né? Que nem japonês, tudo a mesma cara. E aí lá é que eu fui aprender o que é a classe C, classe E, classe S, as diferenças de carros, por que a diferença de preço, enfim. E mesmo conhecendo Portugal, como eu já conhecia,
é o tal negócio, né? Você só vai conhecer mesmo quando você casa, né? Você vai conhecer a esposa, ou a esposa vai conhecer o marido só quando você casa. E aí que eu fui conhecer o Portugal mesmo, super diferente, um Portugal cheio de... Não é só aquela gastronomia, mas você tem um país tão pequeno, comparado com o Brasil, com 11 milhões de habitantes, ou seja, o Portugal inteiro tem menos habitantes do que o estado de São Paulo, né? Tem praticamente a metade, e com uma coisa tão diversificada, né? E, ao mesmo tempo, ao contrário que muito agente de viagem pensa, eu venho do Portugal direto, faço online, os hotéis, isso tudo é muito fácil, né, Regina? Quando dá tudo certo. Agora, quando dá errado, é que é o problema. Eu digo muito isso em dois lugares que nós somos especialistas, que são os arquipélagos, né? E lá em Portugal, eu vivi lá 19 anos, estou praticamente definitivo aqui há um ano, irá fazer um ano em maio. Mas, por exemplo, o arquipélago da Madeira e o arquipélago dos Açores é uma coisa assim que o pessoal... não, eu vou vender madeira. É uma coisa muito complicada. Eu mesmo, podendo fazer diretamente lá, eu prefiro pegar um colega, um amigo, um operador do tamanho nosso, ou seja, pequeno, que vai cuidar dos meus passageiros, como a Full Travel cuida dos passageiros dos meus clientes, que são os agentes de viagem, 90% dos nossos clientes é o agente de viagem. Por quê? A Ilha da Madeira, principalmente, que é o arquipélago, são 3 ilhas, mas a principal é a Madeira, a capital Funchal, e no caso do arquipélago dos Açores, que são 9 ilhas, no inverno, que compreende final de outubro até o mês de março, é muito complicado os voos para lá. Às vezes tem vezes que fica fechado uma semana os aeroportos. E aí o que acontece? O passageiro faz o check-out e vai para o aeroporto. O aeroporto fechou. Quem é que vai cuidar desse passageiro para voltar para o hotel, né? Você daqui, você não consegue fazer nada. Claro, e com certeza esse tipo de cuidado é o que acaba diferenciando o atendimento ao público 50+. Isso não tenho nenhuma dúvida. Exatamente. Você citou para mim na nossa conversa que, inclusive, vocês fazem roteiros fora de Portugal. Sim, você nós pode até fazemos... falar alguma coisa da Polônia. Isso, exatamente. Então, quando eu voltei para o Brasil, aliás, antes de voltar, quando estava na pandemia, que eu fui para lá com uma conferência lá de turismo religioso católico, que é um dos nossos fortes, o religioso. Achei bárbaro essa sugestão sua do turismo religioso, porque o nosso público gosta muito disso. Você já deve ter tido experiência com esse público em viagens lá, né? Sim, sim. O que acontece é o seguinte, quando eu vim para o Brasil há uns 3 anos atrás, eu era um pouco especializado em turismo evangélico, porque eu sou evangélico. E aí achei um grande amigo, o Marcos Baroni, que deve estar online aí, que já era, quando eu era piloto, ele era dedicado ao turismo religioso católico. Então, nós fizemos a sociedade aqui para eu cuidasse dos grupos evangélicos e dos grupos católicos. Então, o que acontece? E da parte dos vinhos. Porque o grupo religioso não era o nosso forte, né? Acabou passando uma das nossas bandeiras, né? Porque o forte sempre foi a parte cultural, histórica e enogastronômica. E como o Marcos Baroni é especializado também em vinhos a nível mundial, nós pegamos, eu ficando mais para o vinho em Portugal, né? Que é uma área que eu conheço bem também da área dos vinhos, da área gastronômica, e ele mais para a parte da Itália. E juntamos a parte da Terra Santa. Justamente, obviamente, que quem vai para a Terra Santa, para esses roteiros religiosos, normalmente, 99% é os 50+. Claro. É muito atrativo para esse público. Exatamente. E aí, o que acontece? Como nós começamos a fazer em conjunto com companhia aérea, no caso aí da TAP, por causa de ter 12 cidades aqui no Brasil que fazem, e aí nós juntamos de várias cidades, quando os grupos saem de vários pontos, juntamos em Lisboa, seguimos fazendo Portugal e Itália, e depois de lá, Terra Santa e voltando.
E aí nós nos preocupamos com grupos evangélicos. Para quê? Porque não tinha um grupo evangélico, por exemplo, para fazer na volta, ou na ida ou na volta, quando voltava de Israel, fazer Portugal. Foi aí, Regina, que nós começamos a fazer a rota da judiaria em Portugal. Olha, eu achei incrível isso. Isso daí nós fomos buscar lá no nosso escritório em Lisboa, que até então só tinha o escritório de Lisboa e o escritório de São Paulo, né? Quando nós abrimos a filial. Está em São Paulo também. Sim, está em São Paulo, exatamente. Até o final de 2019, quando começou a pandemia, nós estávamos no edifício Itália, hoje nós estamos em home office, e assim que acabar a pandemia, nós deveremos voltar para algum escritório físico mesmo. Mas até então estavam os dois escritórios, Lisboa e São Paulo. Por que eu estou frisando isso? Porque aí vai passar para a Polônia, como te falei, Turquia e etc., né? Fortaleza e Recife. E aí, o que nós especializamos? Os grupos, quando vêm da Terra Santa, eles param em Lisboa e aí os grupos seguem para fazer pelo menos 1 ou 2 noites em Fátima, né? Com missa, onde o padre faz a concebração, faz a celebração da missa em conjunto com outro padre, ou não, depende do que o padre quer fazer, né? E aí retorna para Lisboa e retorna para a cidade ou para as cidades de origem, tá? Muito bacana, muito bacana. E no caso dos evangélicos, que são mais para a parte judaica, nós temos um dos nossos sócios em Lisboa, que é o Paulo, que é especializado em turismo judaico. E aí nós vamos visitar antigas sinagogas, né, isso do século XV, locais onde eles foram massacrados, enfim, isso desde da época dos reis católicos e até depois, depende do tempo que eles têm, até depois, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, onde muitos deles conseguiram escapar para Portugal para depois fugir para o Brasil, ou para o Canadá, ou para os Estados Unidos. Então, nós vamos levantar tudo isso, e inclusive com visitas a algumas sinagogas, como, por exemplo, em Belmonte, onde nasceu o Pedro Álvares Cabral, que Pedro Álvares Cabral, segundo diz a lenda lá, que ele era um templário, por isso que veio para o Brasil com aquela cruz dos templários, etc., etc., onde nós voltamos isso na época de 1500, e vamos desenvolver também a parte judaica, onde diz que ele também era um descendente judaico, né? Então, nós visitamos tudo isso. É um diferencial bem importante, né, José Luiz? Sim, importante para o público 50+, porque é um nicho que pouca gente também põe um olhar, né? A gente quando atende o passageiro, a gente não pensa que existe esse segmento. Pelo menos eu estou falando por mim. A gente não pensa que existe esse segmento, que é um tipo de viagem diferente que você pode oferecer, um diferencial para a sua agência, né? Um novo conhecimento, uma nova cultura até para a agente de viagem. Porque eu ouço você falar, eu estou anotando aqui, porque eu estou aprendendo um monte de coisa que eu não sabia. Então, e tem, inclusive, para o público 50+, a Ana Carvalho, que é da Full Travel lá no Rio de Janeiro, ela é ligada a algumas universidades, né? Nós estamos preparando também alguma coisa para os 50+, para isso, para fazer um intercâmbio em algumas universidades lá, inclusive de Coimbra, né? Olha, o nosso canal está precisando muito disso, viu, Ana Maria? A gente criou esse canal exatamente para que haja um espaço para que venham produtos que tenham a ver com o nosso público. E que, com isso, quem ganha somos todos nós, vocês e nós. Nós que estamos falando com o passageiro diretamente. Então, muito bacana. Mas continua, desculpa te cortar mais uma vez. Imagina, Regina. E aí, depois, no mês de abril de 2020, quando nós acabamos fechando uma parceria, uma sociedade com uma operadora na Polônia, na cidade de Varsóvia, principalmente porque nós já estávamos com a intenção de fazer umas outras situações aqui no Brasil, né? Quando eu voltasse. E aí o escritório da Polônia, que também o atendimento é em português, né, através da Wanda, que morou muitos anos no Brasil, nós nos dedicamos ao turismo religioso católico lá, ao turismo evangélico, aonde faz a visita a Auschwitz e tudo mais, né? Também sobre a Noite dos Cristais, é um local
onde os judeus também foram massacrados, etc. Ou seja, também nós temos uma divisória entre o turismo católico e o evangélico. E de lá de Varsóvia, de Cracóvia, nós seguimos para Israel. Cracóvia. Né? Porque tem agência de viagens ou operadores que já operam diretamente em Israel. Né? Então, nós deixamos eles livres e nós vendemos só Portugal e Polônia. E eles fazem direto depois. A agência de viagens que não quer isso, nós fazemos tudo. Portugal, Polônia e Israel. Perfeito. Tá? Dividindo todos os detalhes. E depois, mais no final do ano de 2020, acabamos concluindo a nossa sociedade lá em Fortaleza, com o Luiz Eduardo, com o Júnior lá em Recife, que é um ex-colega da VASP, né? Para quê? Qual foi a ideia? Nós começamos a preparar e a vender o turismo receptivo, de luxo, para esses operadores que nós já tínhamos parceria na Europa, nos Estados Unidos, porque um dos sócios lá em Lisboa cuida mais do turismo americano, como receptivo. E aí nós queríamos fechar, porque Recife e Fortaleza, nós não vendemos um agente de viagem, eu quero fazer, como outros operadores, 7 noites em Recife ou Fortaleza. Não é esse o nosso target. O que nós queremos, assim, e nós estaremos atendendo diretamente os passageiros que vêm, como já tem o caso, que possam vir dos Estados Unidos ou da Europa, né? Ou então da África, que vão para lá direto, e o escritório da Fulltravel vai dar todo esse suporte de luxo para ele, com um carro, seja blindado, ou com um transfer de helicóptero diretamente de Recife para Porto de Galinhas, reserva de iates e tudo mais. E toda a situação que o escritório de São Paulo... No receptivo, você vai atender o passageiro direto. E no emissivo, você vai trabalhar com os agentes de viagem. Não. Nós vamos trabalhar com as agências de viagens internacionais. Internacionais. Então, vocês não vão atender passageiro direto, que é isso que é uma coisa que a gente também batalha muito. Não. A gente não atende passageiro direto. Nós, por exemplo, agora no final de ano, vai estar passando o Natal e o Réveillon aqui em São Paulo. O presidente do Banco Central da Nigéria. Ele não está comprando diretamente conosco, ele está comprando através de uma agência de luxo de Cascais, em Portugal, nem passa pelo nosso escritório de Lisboa. Entendi. Vem através de uma outra agência. Nós praticamente não trabalhamos com o passageiro direto. Bacana. Só se é um amigo do amigo, alguma coisa assim. Tá? Agora, as agências de viagens brasileiras que querem um serviço diferencial, por exemplo, alguém do Nordeste, ou do Norte, ou do Sul, que já acontece isso, e que nós fazemos um trabalho diferencial aqui em São Paulo. E a recíproca é verdadeira com o nosso escritório de Fortaleza e de Recife. Muito bacana. Entendeu? E aí o que acontece? Nessa semana começou uma amiga que vai ser responsável pelo MAIS, né, que é o Departamento de Incentivos, que também vai passar esse nicho para as agências de viagem que mexem com incentivos. Nós não vamos direto nas empresas, nós vamos para essas agências que trabalham com incentivos, oferecer o nosso trabalho em Recife, em Fortaleza, em Istambul, na Polônia, em Portugal e em São Paulo. Perfeito, fechou. Exatamente. Então, por exemplo, se o Luiz Eduardo faz uma visita para uma agência de viagens em Fortaleza que mexe com incentivos, e ele quer um incentivo em São Paulo, ou participar de uma feira em São Paulo, o Luiz Eduardo vai tratar disso com a Fulltravel em São Paulo. Entendi. Se ele vai ter que fazer isso com Portugal, ele vai falar direto com o Joel Silva lá em Portugal, ou vai fazer com Istambul, ou vai fazer com Varsóvia. Perfeito. Agora, José Luiz, me fala uma coisa, a gente voltando um pouquinho para o público 50+. Eu costumo fazer, só uma coisinha, gente, eu esqueci de avisar para vocês, as dúvidas que vocês tiverem, as perguntas que vocês quiserem fazer, vocês podem fazer pelo chat. A gente tem uma pessoa no operacional desse nosso encontro, que é a Mariana, ela está anotando tudo que vocês quiserem perguntar ou quiserem fazer de participação. É só avisar a Mariana que ela abre o microfone, ou se vocês não puderem estar abrindo o de vocês.
E no finalzinho a gente vai dar um tempo aí para todo mundo falar e se expor. Vai ser bem legal escutar também o Luiz Eduardo, escutar o Júnior, que são representantes também, que são da Full Travel, na verdade, mas não de São Paulo. E que, se eles têm esse olhar para o público 50+, vai ser importante também a gente ouvir eles um pouquinho, né, José Luiz? O que você acha? Sim, com certeza, com certeza. Porque mesmo no caso, lá, por exemplo, que nós temos... De dar o telefone. Imagina, lá em Curitiba, que nós estamos, inclusive, que está a Mara, nós temos um trabalho muito especial com isso daí, né? Por exemplo, que nós estamos comendo pelas beiradas, como se diz, né? Porque, por exemplo, a Mara, ela tem um canal também no YouTube sobre beleza, né? E nós estamos preparando um produto desse sobre beleza para os 50+, tanto aqui no Brasil como fora, mas é uma coisa que ainda está meio embrionária, porque, por exemplo, no caso da Turquia, para os 50+, nós temos duas opções. Quem quer falar direto para a Turquia, tem no nosso site para falar inglês. Se tem dificuldade de falar inglês, já fala direto para a Clarissa, que também está no nosso site, aqui em São Paulo, mas ela trata direto com a Turquia. Porque nós estamos preparando aí a Full Travel Medical Care, que é justamente algumas coisas na Turquia e em Israel para os 50+, principalmente com o problema de capilar, né? Que afeta agora, muito. José Luiz, eu costumo sempre fazer uma pergunta e vou aproveitar e já deixar essa pergunta aberta para todos. Como é que vocês receberam, vocês operadores, um movimento de agentes de viagens preocupados em atender o público 50+? O que vocês pensam disso? Como vocês receberam isso? O que quer dizer para vocês um grupo de agentes de viagens que atua com esse público? Por que a gente se acha um pouco diferente dentro do trade? Eu gostaria também de que vocês respondessem essa pergunta para mim e que vocês também tirassem as suas dúvidas, porque um dos princípios, um dos grandes objetivos é exatamente essa ligação com o operador, para que o operador saiba o que é que nós estamos esperando a nível de atendimento, de tratamento, de cuidados, não só com o destino, mas com o público que a gente vai estar levando. Isto é, estamos num lugar onde vamos ter uma boa estrutura médica, estamos num lugar onde vamos ter uma boa estrutura odontológica, a gente quer receber esse tipo de informação. A gente quer, porque quando a gente passa isso para um passageiro 50+, a gente está deixando esse passageiro seguro para viajar com a gente e para chegar ao destino. Então, assim, nós temos pesquisas, nós temos estudos, nós conversamos, nós temos uma série de detalhes que a gente vai cuidar com o operador na hora que a gente for oferecer um produto. A gente não vai, eu atendo o público 50+. Tá, gente, hoje a gente tem diversos perfis de 50+. Quer dizer, você pode atender um conservador, como você pode atender um baladeiro, como você pode... Enfim, você tem uma gama aí de 50+ para atender. Mas como atender? E tem coisas que a gente não vai poder deixar de lado. E a gente vai cobrar do operador. Então, eu quero saber de vocês também, além da resposta que vocês vão me dar, se existe essa preocupação com vocês. Sim, Regina, isso daí é uma pergunta super interessante, porque, assim, primeiro, que na Europa se dá uma importância muito grande para o idoso, né? E durante esse tempo todo que eu vivi lá, nomeadamente na Península Ibérica, os operadores tratam muito isso daí com muita cautela, né? Nós temos esse tipo de experiência e é difícil o agente de viagem se preocupar com isso, porque normalmente, né, numa geral, ele quer vender e joga a responsabilidade para o operador, né? Então, mas a gente está querendo mudar esse conceito. Exatamente. Para poder ter referência, porque senão a gente não vai ser referência. A gente vai ser uma agência de viagem qualquer. E a gente, nós estamos falando aí em quase 170 agentes de viagem já.
Eu achei muito legal quando vocês, primeiro, até agradecer ter me colocado no grupo, né? Quando o Luiz, lá, o meu amigo e colega lá de Portugal, passou para vocês, porque eu acho que é uma coisa que está faltando. Apesar de hoje estar na moda, o pessoal falar aqui no Brasil de 50 mais, 60 mais, mas poucos têm a preocupação que vocês estão passando toda hora no grupo para isso daí. Por quê? Com alguns exemplos que eu posso fazer na prática, né? Primeiro, que pessoas envolvidas aqui com companhia aérea, como é o Luiz Eduardo, a Mara, o Júnior, que era da VASP, eu não sei se tem uma outra colega nossa aqui da Full Travel também, que era comissária, tem o Juarez, que está aí também, foi um comissário de bordo. Às vezes, não adianta querer fazer um grupo de 40 pessoas, onde 20 são cadeirantes. Você não tem condições de atender isso daí, até porque vai ter um problema. Não, eu nem falei da acessibilidade, porque a gente nem vai ter tempo, porque, por incrível que pareça, gente, faltam 5 minutos. Então, a gente vai ter que ser assim, bem breve. E eu gostaria de ouvir um pouquinho os seus parceiros, José Luiz, a Ana Maria, o Luiz Eduardo, se for possível. Será que dá tempo? Sim, Simone, José Luiz, falta 5 minutos, mas a gente pode abrir outra sala rapidamente, se todos concordarem. O que vocês acham? Eu preciso ver com a Mariana, porque a Mariana é contratada, né? Ela não é entendi. Ela é contratada, eu não sei como está o tempo dela. Então, porque realmente nós teríamos muita coisa para conversar ainda, uma vez que hoje a gente não esperava que estivessem aqui. Geralmente eu converso só com o José Luiz, mas hoje estão outras pessoas da Full Travel. E é importante a gente ouvir. Né? Então, olha só, eu me ofereço. Posso até pedir, se quiserem, ela pode esticar mais 15 minutos. Se ela não puder, Regina, Zé Luiz, se ela não puder e quiserem botar o e-mail aí, eu abro uma sala no Meet e convido vocês quando acabar essa. Mas para isso, só lembrando que essa live está sendo gravada e ela vai para o nosso canal. Ela está gravada com o consentimento do José Luiz. Nós temos um canal que chama Parceiros do Turismo 50+, e toda live que a gente faz, todo bate-papo, que a gente chama de bate-papo que a gente faz, ela fica gravada e a gente sobe para o canal. Porque os agentes de viagem que não puderam estar aqui hoje, a gente convida para ver no canal. E, obviamente, a divulgação de vocês para o nosso canal, uma vez que vocês estão lá. Então, a gente fechou aí uma ajuda mútua e está todo mundo saindo bem. A gente entendeu que isso seria interessante. Regina, está contigo. Eu sou teu copiloto. Quem é o comandante é você. Bom, gente, a Mari, com certeza, se ela não me respondeu, porque ela não está podendo ficar. Então, se o pessoal... Regina, se você quiser... Oi, Regina, se você quiser, a gente pode sair e entrar de novo nesse mesmo link. Eu fico mais... quanto tempo você tem? Você tem mais uns 15 minutos? 20 minutos? Tenho sim. Então, pronto. Pessoal, então, a gente faz isso. Eu vou encerrar essa, porque, com certeza, não sei se a gente vai continuar gravando a outra, porque eu gosto de ter um termo de consentimento da gravação, para que a gente não tenha problema nenhum. Então, a gente faz isso, a gente encerra essa, e depois a gente manda editar, a gente tem uma vinheta que a gente coloca primeiro, a gente faz uma coisa bonitinha para colocar no canal. E depois a gente vai ter uma conversa mais descontraída, pode ser? Como você quiser. Então, José Luiz, eu te agradeço muito por você ter aceito o convite, por você estar colocando aqui novas possibilidades para nós, que somos agentes de viagens preocupados com o público 50+. Eu e a Silmara, a gente preza muito por isso, muito mesmo, a gente toma muito cuidado quem a gente põe para falar, o tema que a gente vai conversar, e tem muita coisa para ser feita até a hora que a gente puder voltar a viajar. Estamos parados, como vocês devem saber, pelo menos a Intersight, nem o Projeto 50+, não está vendendo desde março do ano passado, e não vou vender enquanto eu não me sentir segura para dizer para um passageiro meu de 50+, olha,
pega a sua mala e vamos aí, vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que não aconteça nada, como pode ser que aconteça tudo. Enfim, não é a minha vibe, não é o meu jeito. Então, eu vou realmente esperar, mas com toda a confiança que em setembro, outubro, né, gente, a gente possa voltar a vender como a gente vendia em 2019, né? Então, José Luiz, olha, muito obrigada. Obrigada a todos os presentes aqui. Foi uma honra conhecer todos vocês, a maioria não conhecia. E a gente, então, continua num próximo bate-papo. José Luiz, eu deixo você, então, se despedir. Regina, eu que agradeço. Eu até pedi para que toda a equipe fosse possível estar aí online, né, para não deixa de ser uma reciclagem da empresa, né? Olha só, privilégio. Exatamente, entendeu? Então, eu que agradeço essa oportunidade e essa confiança que vocês, os 50 a mais, estão dando à Full Travel. Beleza. Então, agora a gente vai sair e a gente volta, então, para o próximo, tá bom? Ok. Nesse mesmo link. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo.